Fala galera, beleza? Aqui é o Belardo Fukazawa do Grupo Turing e bem-vindos a mais uma aula de Introdução a Python. Nessa aula 6 a gente vai falar de um tópico bem importante e vai ser uma aula que mais vai servir de ferramentas para outras aulas, que a gente vai introduzir mais conceitos e hoje a gente vai falar de listas multidimensionais. Eu não sei se vocês lembram, mas nas aulas passadas a gente falou de listas e arrays unidimensionais. Então, como que você trata essas listas, como que você manipula, como você cria essas listas, mas nem todos os problemas podem ser resolvidos por arrays ou listas unidimensionais, né? As flats. Muitas vezes a gente tem que lidar com matrizes. Tem muito exemplo, por exemplo, de Deep Learning que vai usar essas matrizes. Então, vamos ver. Como primeiro criar elas, eu vou introduzir um conceito novo puxando um gancho da última aula. Como acessar os elementos dessa lista, como que a gente pode fazer um slicing e por último como manipular ela. É importante que vocês encarem essa lista não como um outro tipo de objeto em Python, ele também continua sendo uma lista, tá bom? Então nada vai ser muito novo, é mais um mindset de como atacar as matrizes dessa aula, beleza? E a gente vai começar a falar de uma ferramenta que eu vou introduzir na criação de matrizes, que são as list comprehensions. List comprehensions, ou compreensões de lista, na verdade são um subtipo de compreensões que é uma sintaxe especial na linguagem Python. O que são list comprehensions? É uma sintaxe que permite você criar alguns objetos em Python. Existe compreensão de lista, que eu vou mostrar para você, existe compreensão de dicionário também, e as compreensões são muito versáteis, são muito elegantes, no sentido de que a gente fala de readability, né? Para você conseguir ler, e elas também são bastante rápidas. Então é uma boa prática, em vez de você usar laços for, essas coisas, sempre que possível usar as compreensões de lista, né? E como é que faz para a gente fazer uma compreensão de lista? Bom, aqui está um exemplo. New list igual do this for item in iterable if condition. Então aqui vamos separar em 5 partes. A primeira é a atribuição, né? Então eu estou criando uma lista chamada new list, tá bom? E o que eu estou falando aqui? Eu quero que o Python faça uma certa função para cada item num iterável, caso ele satisfaça uma condição. E é mais ou menos pensar que caso ele satisfaça essa condição, ele vai dar um append nessa new list. Mais ou menos isso. Aqui eu separei exemplo 1. No exemplo 1, char.upper for char in example. Então o que eu estou falando aqui? Que nesse iterável aqui, example, ou seja, é uma string, é um iterável, tem vários chars. Para cada char, eu quero que ele devolva o caractere maiúsculo, tá bom? Então, se isso aqui der certo, eu espero que example apareça em maiúsculo. Então, ele vai pegar o E maiúsculo, X maiúsculo, A maiúsculo, M maiúsculo e assim em diante. Vamos ver o que dá. E vocês viram que ele criou, de fato, uma lista com cada item, né? E ele corre aqui na ordem do iterável, aplicando a função upper. Então, é basicamente isso que a list comprehension faz. A gente também pode colocar aqui um condicional. Aqui eu estou falando que eu quero o quadrado do item nessa tupla aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se o item for par, ou seja, se o resto da divisão por 2 for 0. E você vê que ele pega o 2 e eleva ao quadrado, o 3 não é par, o 4 ele eleva ao quadrado, o 5 não é par, o 6 eleva ao quadrado. Então, também posso controlar o fluxo usando essa condicional. E, além disso, eu posso usar mais de uma condicional. Tá bom? E esse aqui é um como eu posso falar, uma introdução bem básica de comprehensions. Eu super recomendo vocês abrirem aqui list comprehensions Python e lerem ou Python for Beginners ou a documentação oficial do Python, se vocês quiserem saber mais de list comprehensions. E aqui a gente começa a falar de matrizes, tá? Como criar matrizes?
Existem vários jeitos de criar matrizes, cada um vai servir para um tipo, e a gente vai começar falando como criar com laço for. Então, vamos parar para pensar. O que é uma matriz do ponto de vista do Python? Ele é uma lista de listas, né? Ou seja, a gente já conhece as listas normais, que cada elemento pode ser um float, pode ser um int, pode ser um long, pode ser uma string. E a gente encara uma matriz como sendo uma lista de listas, tá bom? E por isso que ela é multidimensional, porque ela vai ter níveis de acesso. Então vai ser uma dimensão, depois se acessa outra dimensão, depois se acessa outra dimensão. E como que eu posso criar uma lista? Usando o que a gente já sabe de mais básico, criando laços for, né? Eu posso definir aqui uma matriz que é uma lista vazia, e é sempre interessante eu saber qual que é o número de linhas e qual que é o número de colunas. Por exemplo, aqui eu tenho 4 linhas e 5 colunas. Vamos parar para pensar. Eu quero criar uma lista de listas. Então, e uma boa prática é criar a matriz de zero, por exemplo. Sempre de zero, cheia de zeros, e a gente vai manipulando o que tem dentro dela. Então, se eu quero uma lista de listas e eu tenho 4 linhas e 5 colunas, na verdade o que eu quero são 4 listas de 5 elementos, né, dentro de uma lista. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Para cada linha na range n linhas, n rows, e lembra que range é o iterável, ou seja, isso aqui é equivalente a falar for I in range 4, tá bom? Eu vou criar uma lista auxiliar, que lembra que eu falei que eu quero lista dentro de listas? E aí eu vou criar essa lista auxiliar com os 5 elementos que eu quero. Então, isso aqui, for column in range n columns, é equivalente a dizer for j in range 5, tá bom? E aí eu vou ficar dando append. E esse é o método mais tradicional e mais dummy de criar uma matriz, que é colocando zeros por meio de append. No final eu tenho que dar o append dessa lista na lista myMatrix e vai sair uma matriz. Olha só, então a gente tem 4 linhas, 4 matrizes, cada uma com 5 colunas, beleza? Tem um método um pouco mais elegante, usando laço for, que é multiplicar os elementos. Então aqui é a mesma coisa, eu quero 4 linhas e 5 colunas. Eu falo que myMatrix são 4 listas 0, né? Só tem um elemento dela 0, e são 4 listas dessas, vezes n rows. E aí eu falo que para cada n rows, eu quero multiplicar esse 0 por n columns. E aí o resultado vai ser o mesmo, tá bom? Acho que até é legal salvarem esse notebook, caso vocês queiram copiar e colar esse código. E esses são 2 jeitos tradicionais, usando for, para criar suas matrizes. Mas se a gente for montar uma matriz, sei lá, 400 por 500, você vê que já está demorando um pouco mais, né? Então, a gente precisa pensar em jeitos mais eficazes, em jeitos que melhorem a readability e deixem o seu código mais fácil de entender e mais rápido. E o primeiro jeito disso é usando as compreensões de lista que a gente viu lá em cima, né? Então, de novo, a gente quer criar uma lista de listas. Então, eu posso fazer alguma operação que cria uma lista para cada linha na range n linhas, né? N rows. E aí, que operação que eu quero? Eu quero criar uma lista cheia de zeros, com quantos zeros tiver em n columns, né? Então, eu posso fazer uma compreensão de lista dentro de uma compreensão de lista e vai sair uma matriz. Vocês veem que é o mesmo resultado. É bem mais elegante, dá para ter bem mais controle do código. Beleza? Isso aqui são jeitos mais tradicionais. E como que a gente pode criar de alguns jeitos mais profissionais? Existe uma biblioteca muito útil e daqui para frente a gente vai falar cada vez mais dela, que se chama NumPy, tá bom? NumPy tem diversos
diversas operações matemáticas, operações lógicas que possibilitam que seu código tenha uma boa performance, que ele seja um código bem escrito, tá bom? Tem muita coisa pronta já. E é de longe uma das bibliotecas de Python mais usadas. O bom de NumPy é que ele é nativo, então se você tem Python no seu computador, você baixou o Python, você também tem o NumPy. Então, para chamar o NumPy, a gente usa essa sintaxe aqui, que é o import NumPy, e eu gosto de chamar NumPy como NP, porque é mais rápido de digitar, mas não precisa chamar de NP. Eu recomendo ler um pouco da documentação do NumPy, tem muita coisa pronta, acho que dá para descobrir ao longo da sua história com programação, acho que você vai descobrindo muitas funcionalidades do NumPy. E um dos métodos mais legais de NumPy é esse método zeros aqui. E o que esse método zeros faz? Dado uma tupla de dimensões e um data type, ele cria uma matriz de zeros. Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando para chamar esse método zeros, para criar uma matriz de 4 linhas e 5 colunas, e eu quero que os zeros venham como float, tanto que eles não vão vir como esse zero aqui, eles vão vir como zero ponto. Vocês reparam que uma coisa muito legal é que algo que a gente gastou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas para fazer lá em cima do método tradicional, aqui com o NumPy a gente gasta uma linha só e fica com um código bem melhor. Vamos ver o resultado. E ele é muito rápido, não sei se vocês perceberam. Se eu colocar aqui 400 por 500, ele vai continuar sendo muito rápido. Lembra que lá em cima demorou? Se eu colocar 4.000 por 5.000, ele continua sendo muito rápido. NumPy também é muito bom por ser muito rápido, tá bom? Então aqui a gente cria uma matriz 4 por 5, sendo que todos são de ponto flutuante. Beleza? O NumPy também tem um outro método legal que se chama reshape. E o que faz esse método reshape? Ele vai pegar um vetor, tá bom? Um objeto que se chama NumPyArray, ele vai transformar em NumPyArray, encare o NumPyArray como uma lista, e ele vai mudar a dimensão desse objeto, né? Ele vai dispor os elementos de uma outra maneira. No caso aqui eu vou criar uma lista com 20 elementos, e eu vou falar, não quero uma lista flat com 20 elementos, eu quero uma lista 4 por 5. Então eu vou falar NumPy reshape, o que eu estou querendo aplicar reshape e qual é a tupla de dimensões que eu quero. E é importante que a tupla de dimensões esteja condizente, né, com o que eu estou mudando. E aqui você viu que eu peguei uma lista flat e transformei em uma matriz. Então são esses os vários tipos, os vários jeitos de criação de matriz. Qual é o meu preferido? Bom, se eu tiver que criar uma de zeros, eu com certeza vou fazer uma NumPy zeros, assim, sem pensar. Se eu tenho que aplicar alguma função, alguma coisa mais... uma função simples, mas que eu quero velocidade, eu vou usar uma compreensão de lista. São raríssimos os exemplos que eu vou usar um laço for para isso, que eu preciso customizar tanto que eu preciso de um laço for. Se você precisar customizar sua matriz, eu recomendo você criar de zeros e depois você manipular ela. Eu vou te mostrar como manipular. Beleza? E aqui eu separei um exercício para vocês tentar criar uma matriz de zeros, tá bom? E acessar os elementos de uma matriz, né? A gente já criou os elementos e como que faz para acessá-los? Bom, vamos ver como é que faz isso. Então aqui eu vou criar uma matriz usando o método de compreensão de lista e reshape de NumPy, fazer uma matriz 4x4 e olha que legal, ele vai de 0 a 15 porque aqui eu quero o item nesse range 16, tá bom? Então o elemento 0, 0 vai ser o 0 e o 0, 1 vai ser o 1 e assim por em diante. É muito importante falar também que como é que se refere a um elemento da matriz? A coordenada dele, só que a gente tem que lembrar que em vez do 1, começa do 0, né? Esse aqui não é o elemento 1, 1, tá bom? A menos que a gente tivesse em MATLAB. Esse aqui é o elemento 0, 0.
porque ele está na linha 0 e na coluna 0. Do mesmo jeito que ele está na lista 0, na posição 0, tá bom? E isso é muito importante para entender como a gente vai acessar esse elemento. Lembra que lá no array a gente usava colchetes para acessar um elemento? Por exemplo, array colchetes 2, a gente vai pegar o terceiro elemento. Lista colchetes 5, a gente vai pegar o sexto elemento. Lista colchetes menos 1, a gente vai pegar o último elemento. Para matriz é a mesma coisa, só que você vai colocando esses índices, né, esse indexing, de acordo com as dimensões e a hierarquia dela. Então, primeiro a gente acessa as linhas, depois a gente acessa a coluna. Vamos lá. Aqui eu quero puxar o elemento 1, 0. Então, da lista 1, então vamos lá, 0, 1, é essa lista aqui. E eu quero o elemento 0 dela, então 4. Beleza? Então, o item da segunda linha e primeira coluna é 4. Beleza? Se eu quisesse, sei lá, pegar um item da terceira linha na segunda coluna, então terceira linha 3 menos 1, 2, ok? Da segunda coluna 2 menos 1, 1, o 9, e é assim que a gente obtém o 9, beleza? Também é por indexing, por isso que eu falei, encare uma matriz com uma lista multidimensional, continua sendo uma lista. E aqui eu separei um espaço para vocês, para pegar a terceira linha, a segunda coluna nessa célula do mesmo jeito, tá bom? Mas e se a gente quiser mais elementos, né? Putz, eu não quero só pegar o 4, eu quero pegar todos os elementos de uma determinada coluna, eu quero pegar todos os elementos de uma determinada linha, eu quero pegar elementos nesse quadrante, no outro quadrante. Como é que faz isso? A gente pode usar um método chamado slicing, né? Que vem do inglês fatiar. Então, é basicamente você pegar a matriz e fatiar ela. E como que a gente faz isso? A gente vai abrir um colchetes, tá? No caso aqui, a matriz vai ter duas dimensões, então a gente vai passar dois slices e a gente coloca de onde até onde ou qual elemento a gente quer. Por exemplo, eu quero fazer o slice da primeira linha, beleza? Então, eu quero a primeira linha. E o que eu quero da primeira linha? Eu vou querer tudo que eu quero. Eu vou querer tudo dessa primeira linha. Para falar que você quer tudo, você vai usar esse 2 pontos. Porque o que é esse operador 2 pontos no slicing? Antes do 2 pontos, onde está aqui o meu cursor, é onde começa o slicing de modo inclusivo. Tá bom? Ou seja, se eu colocar um 0 aqui, ele vai pegar o primeiro elemento. Tá bom? Ele não vai começar do segundo, não vai começar do 1. E depois do 2 pontos, é onde termina o slicing de modo exclusivo. Ou seja, se eu colocar 4 aqui, ele vai só até o quarto elemento. Ele não pega o quinto elemento, que é esse índice 4. Então, se eu colocar um slicing desse jeito, o que eu estou falando? Que eu quero o elemento 0 na linha, e nessa linha eu quero do segundo elemento até o quarto elemento. Não vou pegar o quinto. Mas no caso, para pegar uma linha, é desse jeito aqui. E vocês podem ver que a gente fez slicing da primeira linha, tá bom? E se eu quiser fazer slicing de uma coluna? É só inverter essa lógica. Qual coluna que eu quero? Putz, eu quero a coluna 0, por exemplo. E o que eu quero dessa coluna 0? Eu vou querer tudo? Então, eu também vou usar o operador 2 pontos. Ele funciona do mesmo jeito. Então, o que ele vai fazer? Ele vai correr todas as linhas e ele só vai pegar o primeiro elemento de todas as linhas. Então, 0, 4, 8 e 12. E vai criar uma lista em cima disso. 0, 4, 8, 12. Beleza? Isso aqui é o método slicing. E se eu quiser fazer um slicing, não sei, do quadrante do meio aqui, eu quero pegar esses 5, 6, 9, 10, né? Então, vamos parar para pensar. Quais linhas que eu quero? Eu vou querer, então, a primeira e a segunda linha. Então, eu vou fazer um slicing de 1 até 3, né? Que aí eu vou pegar
a linha 1, eu vou pegar a linha 2, eu não vou pegar a linha 3. E eu vou querer pegar a coluna de 1 até 3, né? Não quero a 0, vou querer a 1, vou querer a 2, não quero a 3. E a gente vai conseguir tirar esse quadrante aqui, 5, 6, 9 e 10. Vamos ver se dá certo. Deu certo, olha só. A gente conseguiu fazer uma matriz, uma submatriz daquela outra. Então, para acessar elementos de uma matriz, tem esse jeito aqui, né? De pegar um elemento só, ou caso você queira mais elementos, eu sugiro fazer o slicing, tá bom? E aqui eu separei um exercício para vocês, para pegar esse quadrante aqui, o quadrante direito superior. Como é que faz para a gente pegar o 2, 3, o 6 e o 7? É um slicing muito parecido com esse aqui, beleza? E por fim, beleza, a gente já sabe criar uma matriz, e é uma boa prática criar uma matriz de 0 ou de algum outro objeto padrão que seja interessante para você. A gente já sabe acessar os elementos dessa matriz. E como que faz para modificar esses elementos? Um mindset interessante, aqui eu estou criando uma matriz com NumPy zeros, tá bom? Entender cada elemento de uma matriz como uma variável per se. Só não pode esquecer que a gente está falando de uma lista, né? Então, tudo que está dentro dessa lista vai ser o mesmo data type. Fica meio estranho eu chamar esse 0 de uma string ou chamar esse 0 de um booleano, sendo que todo o resto é float, tá bom? Tenho isso em mente. Mas eu posso entender cada um desses elementos como uma variável. Eu posso declarar isso aqui como 2, isso aqui como 1000, isso aqui como menos 3.14, tá bom? E no caso eu quero pegar o segundo elemento da segunda linha e chamar de 1. E se eu fizer essa atribuição, é uma atribuição como qualquer outra variável. Ele é mudado in place, né? Ou seja, quando eu falo in place, é no próprio objeto myMatrix, ele é modificado. E assim você pode modificar, ou até vou colocar aqui manipulando, né? Acho que é melhor. Manipulando os elementos de uma matriz, tá bom? Entendam cada um como uma variável, desde que obedeça ao data type. E eu posso operar cada elemento de acordo com condições que eu quiser. Por exemplo, vamos supor que eu quero que cada elemento seja a soma dos índices da sua posição. Ou seja, o 0, 0 vai ser um 0, o 1, 1 vai ser um 2 e assim em diante. Então, eu vou criar 2 loops para correr as linhas e depois as colunas e modificar cada elemento. Vamos ver o que sai. A gente vê aqui que cada elemento realmente se tornou a soma de seus índices. Eu poderia colocar qualquer outra regra aqui, manipular como eu quisesse, que o resultado seria válido. Então é importante encarar cada elemento de uma matriz como uma variável per se, desde que obedeça ao data type. Se você precisa modificar data types, então faz mais sentido pensar na natureza da sua matriz. E aqui eu coloquei um desafio final para vocês conseguirem manipular essa matriz aí. Beleza? Essa foi a aula de hoje. Ela é mais curtinha, tá bom? Até porque ela é muito mais uma ferramenta para as aulas próximas que estão por vir. Obrigado, galera, e até a próxima.